caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a decisão de Putin de suspender temporariamente o seu país do New START, o último tratado nuclear que existia entre os Estados Unidos e a Rússia, abrindo caminho para aquilo que pode ser uma nova corrida nuclear entre aquelas duas potências. A MoveOn cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a MoveOn é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela MoveOn. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em 1949, após um grande esforço de espionagem, Stalin finalmente conseguiu roubar os planos da bomba atômica dos Estados Unidos, fazendo detonar, no dia 29 de agosto daquele ano, a primeira bomba atômica soviética, que não passava de uma cópia da Fat Man, a bomba lançada pelos Estados Unidos sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Com os planos norte-americanos em mãos, os soviéticos reorientaram toda a sua pesquisa de armas nucleares, iniciando nos anos 50 uma corrida nuclear desenfreada com os Estados Unidos visando a produção do maior número possível de ogivas e mísseis nucleares. Essa corrida levou, de tempos em tempos, ao aparecimento de alguns tratados visando conter a produção e os testes dessas armas, como por exemplo o Tratado Antártico de 1959, proibindo testes nucleares na Antártida, e uma série de acordos entre os anos 60 e 70, proibindo a realização de testes nucleares à superfície, no espaço e também no mar. Mas o primeiro tratado tentando limitar ou controlar o número de ogivas nucleares foi assinado em 1972. Tratou-se do SALT I, sigla em inglês para Tratado de Limitação de Armas Estratégicas. Apesar de toda a pompa, foi um grande fracasso, com os Estados Unidos reduzindo o número de ogivas nucleares, ao mesmo tempo em que a Rússia aumentava exponencialmente o seu número de ogivas, resultando nos anos 80 em quase o dobro de ogivas soviéticas em comparação com o número de ogivas norte-americanas. Com mais de 40 mil ogivas, o esforço financeiro soviético para mantê-las seguras e em condições operacionais era gigantesco, agravando ainda mais a terrível crise econômica soviética que alcançou um ponto crítico no final dos anos 70, levando à assinatura, em 1979, do SALT II, que limitava o número de ogivas nucleares que cada país teria para pronto emprego. No entanto, como naquele ano a União Soviética invadiu o Afeganistão, os Estados Unidos não ratificaram o acordo. Em 1991, a União Soviética era um gigante falido e prestes a colapsar, com Moscou incapaz de manter o seu gigantesco arsenal em segurança e operacional, levando à assinatura naquele ano do START, sigla em inglês para Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou seja, aquelas armas de elevado alcance e com um poder de destruição normalmente superior aos 400 ou 500 quilotons, o equivalente ao poder de destruição de 30 bombas, como a que destruiu Hiroshima em 1945. Como em dezembro de 1991 a União Soviética deixou de existir, em 1993 o presidente Bush e o presidente Yeltsin assinaram o START II, que obrigava ambos os países a terem, no máximo, 3.500 ogivas em estado de pronto emprego, das quais 1.750 instaladas em submarinos. Em junho de 2002, no segundo ano do primeiro mandato de Putin, a Rússia abandonou formalmente o START II, substituído naquele mesmo ano pelo SORT, sigla em inglês para Tratado de Reduções de Meios Ofensivos Estratégicos. Mas o grande salto em termos de tratados visando a redução de armas nucleares foi dado em 2010 com o New START, limitando em 1.550 o número de ogivas para emprego imediato em mísseis e submarinos, e em 800 lançadores de mísseis balísticos e bombardeiros pesados equipados com armamento nuclear que cada país poderia ter.
Esse tratado também permitia que técnicos poderiam inspecionar as instalações nucleares um do outro com um pré-aviso de apenas 32 horas. Em fevereiro de 2021, poucas semanas após Biden assumir a presidência, o New START foi estendido por mais 5 anos até 2026. Graças a esse tratado, no início de 2022, a Rússia tinha 540 mísseis e bombardeiros nucleares, com os Estados Unidos mantendo uma frota de 659. Em termos de ogivas, a Rússia tinha 1.549 e os Estados Unidos 1.420, com a Rússia mantendo 759 lançadores e os Estados Unidos 800. No entanto, após a invasão russa da Ucrânia, Putin passou a bloquear as inspeções de técnicos dos Estados Unidos, apesar de técnicos russos continuarem vistoriando os Estados Unidos. Perto do final de 2022, a Rússia tinha feito 4 inspeções nos Estados Unidos, mas não tinha permitido nenhuma inspeção dos Estados Unidos em instalações russas. Ou seja, a Rússia estava violando o principal instrumento de validação do New START, tornando-o, na prática, nulo. E nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro, no seu discurso anual para a Assembleia Federal Russa, Putin anunciou que sairá temporariamente do New START, com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros Lavrov dizendo após o discurso que a saída é temporária e reversível. Para os Estados Unidos, o anúncio de Putin apenas oficializou aquilo que já estava acontecendo desde o início de 2022. Com a paralisação temporária do New START, tanto a Rússia como os Estados Unidos ficam livres para ampliarem os seus respectivos arsenais nucleares. E como não há inspeções periódicas, torna-se impossível que cada lado controle os estoques do outro lado. Com isso se convertendo na receita certa para o reinício da corrida nuclear entre as maiores potências nucleares do planeta. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição. Russia is stopping its participation in the Treaty about Strategic Offensive Weapons. I will reiterate once again, it does not we do not withdraw from the treaty, but we are putting it on hold. But before we go back to discussing this matter, we need to understand first, what do such countries from North Atlantic Alliance as France and the United Kingdom want, and how can we consider their strategic arsenal, which is offensive part of the offensive potential of the alliance?